Eu tô esperando o Dácio aparecer aqui para estar falando com a gente, né? Só estou esperando ele aqui para estar falando um pouquinho com a gente, um pouquinho do conosco aqui, ok? Eu só estou esperando o nosso saudoso Dácio aparecer aqui para estar falando com a gente, né? Que nem eu disse aqui no vídeo anterior. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco de esporte, um pouquinho de futebol. Para quem não sabe, esse meu Instagram aqui nós falamos de quase tudo um pouco, né? Mas os principais é um pouquinho o que nós estamos encontrando para levar a palavra do Senhor, e também está falando de esportes, né, gente? Porque é uma forma que a gente encontramos de estar ocupando um pouquinho a nossa mente. E então, hoje eu creio eu que o papo vai ser bastante legal, vai ser bastante interessante, né? E creio eu que vocês irão gostar um pouquinho da conversa que teremos hoje, ok? Só estou esperando mais um pouco ele aparecer aqui, que até agora não apareceu, vai estar conversando com a gente. Eu espero que vocês aí que tiver sua pergunta, você que tem sua pergunta para o Dácio, né, que você possa deixar sua pergunta aqui também, né, que será de grande ajuda, né, que às vezes vai sumir, vai dar um branco aqui na mente, e eu estou contando também aí com o apoio de vocês. Ok, minha gente? Só estou esperando ele aparecer, que eu estou vendo aqui, ele não apareceu ainda, né? E vou estar aproveitando ele aparecer aqui. É isso aí, só estou esperando o Dácio aparecer aqui, ok, gente? O mascote aparecer para estar falando aqui conosco, ok? Para estar falando com a gente. Acabei de mandar uma mensagem aqui para ele para aparecer, né? Espero que ele apareça para estar falando aqui com a gente, ok? Agora esperar mais um pouco, né? Porque às vezes ele deve estar entrando lá para estar nos acompanhando, para estar falando com a gente aqui. Ah, Deus, sei que está tão difícil pra mim, na tua mão
meus queridos, estou esperando o Dácio aparecer, né? Aqui ele está aparecendo, se ele aparecer aqui rapidinho, ele aparecendo, a gente já pode começar a live, ok? A gente está começando a conversar. Só estou esperando ele aparecer para estar conversando com a gente. Opa, o homem apareceu aqui para estar conversando com a gente. Boa tarde. Já estarei chamando ele aqui para estar subindo aqui com a gente aqui, né? O homem para estar falando conosco, né? Esperando ele aceitar aqui para estar conversando com a gente. Boa tarde, meu jogador. Boa tarde, Diogo. Tudo bom? Beleza, sua alegria, Décio. Dácio, acabei errando seu nome aqui, meu garoto. Né? Por mais uma vez, boa tarde aí, meu querido, né? Obrigado aí por você aceitar o nosso convite de estar vindo aqui falar um pouquinho mais sobre desportiva, sobre o mascote, né? E sobre um pouquinho aí do futebol capixaba. Né? Primeiramente, Dácio, quero te pedir para você estar se apresentando aí para essa galera abençoada aí. Tá certo. Boa tarde a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, tá, Diogo, a oportunidade, né, de a gente estar falando sobre a desportiva, né, sobre o mascote, as ações do mascote, como que apareceu e o futebol capixaba, né? Que nós somos militantes. E eu tenho para mim que o futebol do Espírito Santo é diferente do baiano, né? Com relação à visibilidade, né? A todos os outros recursos, né? Porque se eu colocar no ranking, né? O futebol baiano está muito lá na frente do que o do Espírito Santo, né? E outra coisa que eu queria falar é o seguinte: eu sou capixaba, mas meu pai era baiano, tá? De Itapetinga, interior da Bahia. Um abraço para os baianos, tá? Que isso, gente, eu quero estar deixando aqui também, vocês também estão dispostos, vocês também podem estar aqui deixando uma pergunta aqui pro Dácio aqui também, porque às vezes vai dar uma emboleira aqui na mente aqui, né? Essa é a segunda vez que eu faço essa live, Dácio, falando de desportiva, né? Da primeira vez foi com o Wagner, lá do grupo do WhatsApp. Legal. Ele esteve aqui com a gente. Ele conversou um pouquinho aqui com a gente. E, Dácio, para nós começar essa live, eu queria que você falasse um pouquinho do mascote, cara. Como é que surgiu? Quais são as ações que o mascote trabalha aí no Espírito Santo, né? E é isso. Queria que você falasse isso aí pra gente. Tá. Eu vou formar, só que primeiramente queria agradecer, tá, o pessoal que entrou na live aí. Tô vendo o pessoal aí, o Arthur, do 27 Botão, o Léo Castro, né, da Ecos Engenharia, tá? Um abraço para essa galera aí, que essa galera também, quando poderia ir no estádio, né, quando estava disponível, tava todo mundo no estádio também. Nós somos fanáticos pela desportiva, né? Independente da situação, né? E respondendo a sua pergunta, Diogo, a história do mascote é muito interessante, né? Porque ela é um pouco diferente dos outros centros, né? Você costuma dizer o seguinte: se vou comparar, né? Como estamos falando com o futebol baiano, se for comparar com os mascotes do Bahia, do Vitória, que eu até conheço, né? Até conheço eles, a Bandileia do Bahia, que é a Mulher Maravilha, né? E também o do Vitória. Eles têm muito mais recursos do que nós, né? Então, de exemplo, eu quero trocar um mascote, né? Fazer um mascote mais atual. Eles conseguem, porque tem equipe de marketing, né? Tem verba para isso, né? E aqui no estado não. Nós não temos todo esse recurso, né?
E também não temos todas essas condições. E em 2016, eu procurei a diretoria, né? Porque eu pensei comigo, gente, por que nós não fazemos um mascote, né? Porque o mascote tem apelo para público infantil, né? Para trazer mais famílias para os jogos esportivos, para os estádios, né, do Espírito Santo. E eu achei assim que é grande valia, né? Porque os grandes centros, os grandes times da Série A, vamos botar assim, tem mascote. E aqui no estado não tinha, né? Assim, desportiva tem, né? Que né, com maquinista, mas não tem vida, só tinha no papel, né? Que é o maquinista Grenar. E aí eu procurei a diretoria, né? Em 2016, e a diretoria falou assim, olha, legal a ideia, né? Muito bacana, só que nós não temos condições, né? Não temos dinheiro, não temos gente específica, né? Para tocar esse projeto, não tem braço, não tem nenhum setor, né? Para fazer isso. Mas se você tiver disposição, nós, da diretoria, estamos autorizando, né, você a tocar esse projeto. E eu falei, tá, ok, então. Aí eu peguei a imagem, né, enviei para uma empresa especializada no Rio de Janeiro, chamada Fábrica de Bonecos, que é especializada em mascotes, né, e ele mandou o orçamento para nós, e eu apresentei para a diretoria, e a diretoria falou, ó, legal, mas a gente não tem recurso, não tem como levantar essa verba aí para fazer o mascote, né? Aí, quando eu tive a ideia, né, numa ação inédita no estado aqui, no Espírito Santo, eu falei, então eu faço o seguinte, eu preciso de 4 camisas, né, oficiais autografadas da Desportiva, que com essas camisas eu vou fazer uma rifa, né, e com o valor arrecadado da venda dessas camisas, da rifa dessas camisas, nós vamos fazer o mascote. Então, quem iria dar o mascote para a torcida, para o clube, seria a torcida. E assim foi feito, né? Em 2016, a Desportiva chegou nas finais do Campeonato Capixaba contra o Espírito Santo, que até sumiu esse time, né? E no primeiro jogo deu 4.500 pessoas no Araripe, e no segundo jogo deu 7.000 pessoas. E nesses jogos aí nós, né, vendemos as rifas, né? E conseguimos arrecadar o valor para fazer o boneco, né? E aí eu enviei, né, o valor lá para a empresa mandou o boneco todo para nós. E ele estreou no Campeonato Capixaba da Série D, quando a Desportiva jogou em casa contra o Goianésia, que nós vencemos de 4-1. Foi no dia 18 de junho de 2016. Foi assim que surgiu o Maquinista Grenar. Cara, é uma coisa bastante interessante, né? Eu, se eu não me engano, em 2016, quando você falou, tipo assim, se eu não me engano, em 2016 eu já estava aqui na Bahia, né? Futebol capixaba, conheço um pouquinho, sei um pouquinho nem que seja pouco da história, mas sei, né? E é uma coisa interessante, cara, porque, por exemplo, a gente pegar um futebol que, tipo assim, a gente, às vezes, que nem você disse, não tem aquela visão que nem tem o futebol baiano, que nem tem o futebol carioca, paulista, e por aí vai, né? E ainda tem grandes clubes, e esses grandes clubes do Espírito Santo não tinham seus mascotes, né? Como, vamos pegar o Rio Branco, né? Se eu tiver se eu tiver errado, você me corrija. Se eu não me engano, o mascote do Rio Branco é o Capa Preta, não é isso? Isso, é o Cavaleiro Capa Preta. Ele surgiu no mesmo ano que surgiu o Maquinista Grenar. Ele também surgiu em 2016. Então, tipo assim, é um lugar que tem essas equipes, grandes equipes, mas infelizmente não tem aquela, tipo assim, os mascotes não tem aquela visão como tem, que nem você disse, nos outros lugares. É uma coisa que fica assim meio sambada em vista dos outros lugares. Gente, é porque é o que eu falei com o Wagner da outra vez. Cara, o nosso futebol, nós temos capacidade de vencer, de crescer, né? O futebol capixaba. Eu me considero já me considerei capixaba porque eu morei 8 anos dentro do Espírito Santo, tá? Legal. Me apaixonei pelo futebol capixaba de uma tal maneira, né, que eu sei lá, cara, torcedor, tipo assim, morei na Serra, me tornei torcedor da Desportiva. Legal. Apesar que eu tô aqui com a camisa aqui do Fortaleza, mas sou desportivo. Legal. Né? Mas é uma situação que eu fico feliz, cara, pela sua atitude, né, de correr atrás
dar esse presente praticamente para a torcida e também para o clube, né? Que ali sabemos que da história da Desportiva, a Desportiva é um time grande e a Desportiva merece tudo de melhor, né? Apesar que na atualidade já não o que vai chegar daqui para frente, né? Mas que a gente vai estar conversando, falando sobre Desportiva, né? É uma equipe que não está vivendo os melhores momentos agora desde a volta aí do campeonato aí, mas eu creio que tipo assim, que é uma equipe que já deu muita alegria para a gente e merece. Parabéns pela sua atitude, Dácio. Né? Agradeço. E tipo assim, para começar por mais uma vez, né? Como já falamos já um pouquinho do mascote, você já falou, expressou um pouquinho do mascote, eu queria que você contasse para nós um pouquinho também. Eu sei que você é um cara, vamos dizer assim, que nem o Wagner, uma enciclopédia de história da Desportiva, né? Será? Sabe mais do que eu. Queria que você falasse um pouquinho de Desportiva e o momento que a Desportiva tá passando nesse momento, Wagner. Ô, Dácio. Dácio, obrigado pelo Wagner. Um abraço pro Wagner, né? Se você está assistindo. Então, o Diogo, a Desportiva, a gente sente muita falta, né? Porque a Desportiva, eu costumo dizer que era um clube que estava acostumado a ter muitos recursos, né? Porque ela era o clube da Vale. Então, até 96, 96, 97, quando a Vale foi privatizada, o clube tinha todos os recursos da Vale, né? Era o clube da Vale, né? Tinha área social, tinha um salão de festas, né? Que era tradicional na época de carnaval. Eu fui, né? Quando eu era criança, eu frequentava muito carnaval no baile da Desportiva, piscina, toboágua. Então, era muitos recursos que hoje é só história para contar, né? Hoje não tem mais essa área social. E aí, em 99, né, em 2000, teve aquela onda de clube-empresa e, né, de vários clubes do Brasil. E a Desportiva aqui, né, fez a fusão com o grupo Viraforte, né, com a Franel. Porque que essa fusão não foi muito bem sucedida, né? Surgiu, desde então parou a Desportiva Ferroviária e surgiu a Desportiva Capixaba, que veio com outro emblema, outras cores, outro hino, outra coisa. Então, assim, perdeu um pouco da essência, né? Do que era aquele negócio ferroviário, né? Das cores mesmo, né? Que era branco e grená. Veio com grená branco e verde, por conta da Franel, né? Do grupo Franel. Então, eu me lembro dessa camisa, tipo, inclusive até da camisa, que eu já tive uma, né? Que perdeu, não sei onde que foi parar, mas eu me lembro desse escudo que você está falando. Então, assim, só umas recordações. Eu fui criado dentro do estádio, né? A primeira vez que eu fui no jogo, eu era criança de colo, eu tinha 6 meses. Meu pai foi na fundação, em 63, né? Ele nunca foi ferroviário, nem da diretoria, nem sócio ele era. Ele era torcedor de arquibancada. Né? Era baiano e é torcedor da Desportiva de arquibancada. Então eu sempre ia com ele, né, nos jogos. E quando teve essa fusão com a Franel, eu me afastei, porque teve ano que a Desportiva não disputou. Simplesmente deixaram de disputar, não fizeram o time e aí caiu para a segunda divisão, que quando você não disputa, né, um campeonato, você acaba automaticamente caindo para a segunda divisão. Então, aí eu abandonei. Eu não reconhecia, na época da Capixaba, não reconhecia a Desportiva, né? Na época da Capixaba. O fim foi quando, em 2011, né, a Justiça deu grande causa para a Ferroviária e ela voltou, né? Ela retornou com a Ferroviária, com as cores granadas, né, com o emblema que é hoje, com o hino, né? Então, e aí em 2012 ela disputou a segunda divisão e contra o Rio Bananal, né? E também acabou, esse time também acabou, o Rio Bananal acabou. E a final, né? Foi um domingo de manhã que nós tivemos 13.500 pessoas assistindo esse jogo
de Série B. Nunca mais nós vamos ver um jogo de Série B com esse público que teve em 2012, né? Que Desportivo e Rio Guaranal. Que Desportivo ganhou por 3-0, 3 gols de Zé Afonso. E eu acho que naquele jogo, para mim, foi assim, na minha visão, foi um divisor de águas que ali mostrou que realmente a Desportiva estava voltando, a torcida estava voltando, né? Você imagina, um jogo da 13 mil, hoje, dificilmente a gente, até na Série A, a gente vê um público desse, né? Lógico que antes da pandemia, né? Então, ali mostrou a força que a Desportiva estava, realmente a Desportiva Ferroviária estava retornando. Tanto que aí ela retornou em 2013 e já foi campeã capixaba. E logo depois, né, em 2014, né, em 2015 também ela também ganhou acho que Copa Espírito Santo, ganhou torneio, né, ganhou desafio Preto e Grená contra o Rio Branco, né, então ela sempre estava conquistando algumas coisas até 2016, que fomos novamente campeões capixabas, né, e desde 2016 que a Desportiva já não ganha um título. Tem muito tempo já, né, estamos precisando, né. Verdade. E queria que você falasse um pouquinho do momento atual da Desportiva, Dácio, porque sabemos que começamos bem, né, no estadual, né, começamos bem, e já tem o quê? 4 ou 5 jogos, 4 jogos, se eu não me engano, que só vem levando pancada, só levando pancada. Já, se eu não me engano, já perdeu 2, acho que foi 2 clássicos já, né? O dessa semana contra o Rio Branco, né? Perdeu também contra o Vitória. E fora a partida que eu me lembro que tinha perdido pro Rio Branco de Venda Nova, né? Então já vem dos resultados. Começou bem, mas está com vindo de resultados negativos, né? Tá somando nada na tabela. E queria que você falasse um pouquinho como é que você vê essa situação da Desportiva. Uhum. Então, com relação ao time desse ano, né? Assim, foram criadas muitas expectativas, né? Porque a filosofia era mudar, né? Tirar o time que estava, né, do ano passado e montar um novo time, nova filosofia, né? Novos técnicos, novos jogadores chegando. E eu achei que até jogou bem contra o Vila Velhense e contra o Real Noroeste. Porque até contra o Real Noroeste na segunda rodada, que nós empatamos 0-0, eu tenho para mim que a Desportiva, não sei o que acontece, que ela não consegue ganhar do Real Noroeste, entendeu? Acontece alguma coisa que ela não consegue ganhar. Eu até achei que nós tivemos uma chance de matar o jogo, né? No lance capital lá, que o goleiro tirou, que eu acho que foi o lance do jogo, né? Então, se tivesse que ter um vitorioso nesse jogo, teria que ser a Desportiva. Depois desse jogo contra o Real Noroeste, eu não sei o que aconteceu, não sei. O que eu sei, o que eu percebi é que o time deixou de jogar de uma tal maneira assim, incrível, né? Contra o Rio Branco de Venda Nova, contra o Vitória e no jogo de ontem. Assim, jogou sem vontade, sem sangue, né? Assim, muito, muito difícil, né? Tanto que, assim, eu tenho para mim que nós estamos, tecnicamente, vamos botar assim, né, atrás de Rio Branco de Venda Nova e do Vitória. Eu acho que, de repente, o elenco, né, deles estão melhores, treinam muito mais tempo, né? Então, eu acho que, assim, dificilmente a gente iria conseguir ganhar eles na técnica, só se fosse na vontade. E aí nós não conseguimos, né? Não conseguimos e, mesmo jogando com um jogador a mais contra o Rio Branco de Venda Nova e contra o Vitória, acho que em quase nenhum momento a gente chegou no ataque, né, para ter uma chance de gol mesmo, para fazer um gol mesmo, e assim, faltou muita vontade. E no jogo de ontem também, né? De novo, não sei o que aconteceu do jogo do Real Noroeste para cá, que parece que foi outro time. O Desportivo não jogou nada, né? E muito, muito sem vontade. E aí combinou, né, com a saída ontem do técnico, né, do Cleiton Marcelino, entendeu? Entendi. Antes da gente estar falando um pouquinho do cenário aí agora do futebol capixaba em geral, deixa eu só pedir o pessoal aqui, né, que está nos acompanhando, e te pedir sua permissão também, que acabando essa live aqui, se você me permite, estarei baixando esse vídeo, estarei jogando na minha página no YouTube, entendeu? Estarei jogando no YouTube aí. E quero estar pedindo o pessoal aí, né, que aqui que quiserem estar nos seguindo aqui,
como é que fala, gente? No negócio da biografia aqui do nosso Instagram aqui, tem a nossa página do, do YouTuber lá, né? Que peço a cada um de nós, de vocês aí, que poder estar nos apoiando aí, né? E que se inscreva lá no nosso canal para estar nos fortificando mais, porque, né, eu tô com um projeto aí, de estar expandindo esse canal para a gente estar podendo já estar Legal. pegar, já começar a fazer um negócio mais bonitinho para a gente estar vindo mais aí. E é isso, peço a colaboração de cada um dos amigos aí que possa nos apoiar. Dácio, agora quero falar. Deixa eu ô Diogo, deixa eu só te interromper um pouco aí, que alguém perguntou aí se tem técnico em mente aí, e acho que já se não anunciou, né? Vai anunciar a qualquer momento, tá? É Fabiano Rossato. Rossato é o novo técnico da Desportivo. Essa madrugada, né, o Cleiton, em comum acordo, né, pediu demissão, né, do clube lá, e a diretoria agiu, né, rápido aí, e já contactou o Rossato. Então, acho que, não sei se é hoje ou amanhã, ele já está treinando o time já. É o que eu falei, né, Dácio? O que a gente fala daqui. Eu sei que a situação financeira da Desportiva não está das melhores. Não. Não está das melhores, não, né? Que nem você falou comigo. Mas, um exemplo, que nem eu te falei, não sei se você lembra. Você lembra quando eu falei para você, Dácio? Hoje, quem se lembra, você se lembra melhor do que eu, do grande Andrade, esse Flamengo, que jogou na Desportiva aí em 92, se eu não me engano, em 92, campeão capixaba com aquele timaço que a Desportiva tava. Eu vi os vídeos, né, eu vi os vídeos aí, né, porque na época eu não era nascido, mas eu vi. Eu tava lá. Tipo assim, é um cara que o salário pode ser bem alto? Pode. Mas o cara tem que trabalhar com a cabeça. Tipo assim, pra mim, na minha visão aqui, tá? Para torcedores aqui da Desportiva. Mas o cara tem que ter visão. Bora pegar um exemplo, Dácio. Eu vou pegar um exemplo aqui. Espero que o pessoal não tente falar assim, nós estamos para falar de Desportiva, mas também estamos para falar no critério futebol capixaba em peso. Uhum. Bora pegar como um exemplo. Alguém se lembra quando o Rio Branco contratou o Louco Abreu, contratou, como é que se fala? Esse rapazinho aí agora que era do Flamengo, jogou pelo Paulinho. Santos, jogou. Isso. Contratou, pense uma visão que daria pro time, você entendeu? Então, o Andrade não é uma questão, se contratasse hoje a Desportiva, se chegasse a contratar ele como treinador, o que poderia ter? Poderia ter uma visão a mais para o time. A grande mídia ia focar, você entendeu? Porque nesse momento é o que eu falo para cada um e falo num grupo. Gente, a Desportiva tem que abrir mais os olhos. Você vê que os clubes do interior estão investindo, os rivais da capital estão investindo, estão buscando ter mais visibilidade, e parece que a gente, Dácio, tá regressando para trás. Você tá entendendo? Entendi, Diogo. Só que é o seguinte, tem que ver qual que é a filosofia de trabalho também, né? Por que eu tô te falando isso? O Andrade é um grande técnico? É um grande técnico. De repente pode falar, ele tá parado, ele tá parado. Só que imagina o custo que é para tirar ele lá do Rio de Janeiro, né? Para vir para cá, receber salário, né? Que é um pouco acima do futebol capixaba, vamos botar assim, entendeu? E a Desportiva tá sem recurso no momento, né? Porque a nova diretoria, né? Que assumiu nesse ano, ela tá focada em sanar as dívidas também, entendeu? Então, para a gente trazer um grande técnico, como assim, então, um técnico bacana, né? Isso requer investimento, né? Um certo valor, um certo investimento. E no momento, né, o Desportivo não está podendo trazer um técnico como o Andrade, por exemplo, entendeu? Então tem que ser alguma coisa mais focado no futebol capixaba, né? Por quê? Porque a filosofia da nova diretoria é o seguinte: o que adianta a gente estar pagando as dívidas do passado e gerando novas dívidas, né?
Então, assim, não tem cabimento, né? Então, nós temos que pagar as dívidas passadas e não gerar mais passivos, né? Não gerar mais novas dívidas, entendeu? Sim. Então, é uma filosofia, né? É muito pé no chão mesmo, né? Até louvável, né? Que estou fazendo lá, porque por mais que tenham algumas críticas, né, para a diretoria, porque torcedor é paixão mesmo, né? Eu, assim, acredito que está sendo um trabalho feito muito sério, né, com a nova diretoria, e quem está lá mesmo está se dedicando mesmo, né, de corpo e alma e muito coração, vou colocar assim, né, porque também é muito voluntário mesmo, tá? Para quem não sabe, né, para quem não tem essa informação, dirigente daqui do estado aqui, a grande maioria, tá, não é remunerado, sabia disso? Por exemplo, o diretor diretor comercial, por exemplo, ele não é remunerado. Né? O pessoal lá não recebe fixo, né? Não tem um salário. Então o pessoal vai assim, muito por amor, né? Muito por ajudar o clube, né? Como eu também faço também, né? Com o meu projeto do mascote, né? Que eu realizo ações sociais, né? Que o mascote vai nos jogos, né? Lógico que antes da pandemia. Eu não recebo nada para isso, né? Não tem verba fixa, né? Eu faço por amor. Então eles também fazem por amor e por acreditar e não deixar o clube acabar. Então é louvável a atitude que eles estão tendo, né? E o pensamento, né? Que é também manter o time, que não é fácil colocar um time em campo aqui no Espírito Santo, mas também não pode gerar novas dívidas, né? Entendi. Dácio, agora que possamos, que nós começamos agora, falar um pouquinho do futebol capixaba em si, né? No geral, no cenário nacional aí, né? Sabemos que, se não me engano, semana passada, algumas semanas atrás, nosso rival jogou pela Copa do Brasil contra o Vitória da Bahia, né? E o Rio Branco de Venda Nova jogou antes já tinha jogado antes também contra o ABC. E queria que você falasse pra gente como você vê a evolução do futebol capixaba hoje, no geral. Como é que você, no cenário nacional aí, cara, se você falasse pra gente. Tá. Por 3 anos consecutivos, tá? O futebol capixaba está passando de fase na Copa do Brasil, né? Que foi na ordem, né? Foi com o Serra, né? Acho que em 2019, 18. que ganhou do Remo, né? 2018 ganhou do Remo. Depois foi o Vitória, que ganhou, acho que foi do CSA, né? Do CSA. Ganhou do CSA. E agora foi o Rio Branco que ganhou do Sampaio Correia, né? Então, assim, o Esportivo está subindo no ranking, né? Graças a Deus, entendeu? Tá, com relação à Copa do Brasil, né? Com relação a Campeonato Brasileiro também, oscila, né? Às vezes oscila passa de fase, não igual Vitória, né? Passou de fase nos anos anteriores e na Série D, né? E perdeu para o Ituano, né? Nas fases finais aí. E então ela tá evoluindo, tá crescendo, né? Nos campeonatos nacionais. Eu acho que assim, o problema todo que acontece no Campeonato Capixaba é no todo, né? É que dificilmente você vê um projeto que se sustente, né? Porque, exemplo, você passa de fase, no outro ano você também passa de fase, e você vai evoluindo, não acontece isso. Acontece igual aconteceu com o Serra, por exemplo, né? Ganhou do Remo, enfrentou o Vasco na Copa do Brasil, ganhou, né? Para mais de 700 mil, né? E não ganhou do Vasco, foi eliminado, e depois caiu de novo, né? Aí você vê também o Vitória também, que ganhou do CSA, enfrentou o Figueirense, perdeu para o Figueirense e também caiu de novo. Então esse ano já não disputou a Copa do Brasil. Então você vê muitos altos e baixos, né? Sempre altos e baixos. Você não vê um time que se sustente, né? De repente vamos ver se o Rio Branco de Venda Nova, né, consiga fazer uma boa campanha na Série D, como o Rio Branco também, ver se sustenta, né? Mas fatalmente é altos e baixos, altos e baixos. Fatalmente. Quase todo time. É ciclo. São ciclos. Você vai bem no ano, depois no ano seguinte você já vai mal novamente.
E não é só esses times que eu tô falando, que é Serra, né, Rio Branco e Vitória, não. Porque a Esportiva também, em 2016, 2017, disputou 2 anos seguidos de Campeonato Brasileiro da Série D e foi a mesma coisa, não conseguiu se sustentar, né? E foi outra diretoria passada lá. E caiu também. Tanto que a gente está aí 3, 4 anos sem conseguir voltar novamente para a Série D. Quero estar deixando perguntar, o meu primo acabou de chegar aí no grupo, na live, Opa, ele está quem aqui é? no Zeno, o Eduardo, Ô, Eduardo, vou ver aí, abraço, hein? Obrigado, hein? entrou aí, tá ele e um irmão aqui. Quero ver se ele quer deixar alguma pergunta aí para você aí, Dácio, né? Pergunta que eu respondo, mas só as perguntas fáceis. Que dá para responder, você aí que tem sua pergunta para responder pro Dácio, pode pergunta aí, gente. Eu, particularmente, né, tinha as perguntas, tudo que eu queria, queria escutar dele, acabei escutando aqui, né? Porque às vezes eu queria estar deixando até um breve comentário. Eu creio ainda que de uma coisa, Dácio, que o futebol é um capixaba vai evoluir mais, né? Como eu venho falando, todas as vezes que eu vejo algum jogo de time capixaba em competições nacionais, inclusive no último jogo que eu vi, se eu não me engano, acho que foi do Serra, se eu não me engano, e e da Desportiva, porque esse da semana eu não vi. Eu falei, o futebol capixaba está evoluindo, entendeu? Então eu creio que vai mais para frente, você tá me entendendo? E eu creio que daqui a pouco nosso futebol já tá batendo de frente com qualquer um outro futebol de outro estado, né? Porque se a gente for pegar, a gente tá acima aí de alguns estados aí, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, o estado do Amazonas, né? E por aí vai, tem no ranking ali. Roraima, Macapá, acho que é a Amazonas, né? A gente estava, acho que a gente era o terceiro de baixo para cima. E agora nós estamos subindo, né? Acho que é o quarto ou quinto, né? Tanto que acho que a gente já tá subindo já. Entendi. Mas é Passamos isso, a gente tá gente. brigando com o Amazonas e passamos do Amazonas, né? Isso né? Graças a Deus. Gente, já que como não tenho mais perguntas para te fazer, Dácio, eu quero estar aqui te agradecendo. Eu quero estar te agradecendo. Eu quero estar te agradecendo aqui pela oportunidade de você ter vindo aqui conversar com a gente, né? Não, Para mas eu tenho mais coisas estar. para falar, hein? Eu tenho mais coisas para falar, hein? Então, pode falar, pode, sinta-se à vontade. Porque é o seguinte, Diogo, quando eu falei sobre o mascote, né, como surgiu, o negócio todo, eu queria também falar sobre, né, as ações que nós realizamos aqui no estado, né? Que eu falei como que surgiu o mascote, né? Que foi para levar crianças e famílias para o estádio, né? Da Desportiva e do Espírito Santo. E eu tinha para mim que eu falei, olha, eu tinha que levar, né, esse mascote para as fronteiras para fora do estádio, né? Por quê? Porque para as crianças verem esse mascote, elas teriam que ir nos jogos, né, da Desportiva. E foi quando eu falei, olha, eu tenho que levar esse mascote para fora do estádio. Foi quando que eu tive a ideia de começar a fazer ações sociais, realizar ações sociais com o mascote, né? E aí, em 2017, né, em agosto de 2017, eu fiz a primeira ação social com o mascote, né, juntamente com os parceiros, porque sem os parceiros, né, os patrocinadores, eu não consigo realizar as ações, né? E aí eu realizei a primeira ação e em 2019 apareceu o primeiro mascote mirim do estado, que foi o Maquinistinha Grená, né, que é o meu filho Lorenzo, que é o Maquinistinha Grená. Que quem é o mascote mesmo, maior, nós não podemos dizer, né, porque é segredo. A gente o clube pede sigilo, né, pede descrição, e fatalmente alguém da torcida, né? E eu queria muito, assim, meu projeto, o que eu costumo dizer é o seguinte, de repente a evolução, o que que é? É o Lorenzo, né, que hoje é o maquinistinha Grená, ser o maquinista Grená, meu maior, e alguém ser o maquinistinha Grená. E quem está mais propício para ser maquinistinha Grená é esse rapaz aqui, ó, que chegou aqui agora, ó, que é o Lucas
Olha lá. Meu filho de, É o Lucas. meu filho de 1 ano que ele fez, ó, o Lucas, olha lá, Lucas, olha lá, dá tchau pro pessoal lá, E ó, Lucas. olha lá. Que aí tem tudo para ser o maquinistinha Grenar, né? Que é ser o Lucas, e o Lorenzo assumir o maquinista maior, né? E no dia que isso acontecer, aí eu vou embora, que aí eu deixo os meninos tomando conta do projeto do mascote, entendeu? E aí o Lucas, infelizmente, não pôde ainda ir no estádio, né? Mas ele vai, se Deus quiser, ele vai também, né? Já é ativa. Ontem mesmo, lá que saiu o gol aqui na Desportiva, no jogo, nós pulamos pra caramba aqui também, ele se assustou também, não tava entendendo nada, mas também já tá falando, né, filho? Você também torceu, né? E aí ele também já tá começando a torcer pra Desportiva já, entendeu? Então, é tipo assim, é um projeto, né, Joe, feito com coração, né? Nós já realizamos em 4 anos de ações sociais, nós já realizamos 19 ações, com a ação de Páscoa que nós realizamos no domingo de Páscoa, nós conseguimos atingir 3.030 crianças atendidas com as ações sociais do mascote, entendeu? Então é um número muito bacana, né, que a gente consegue visualizar, que a gente consegue atingir, né, essas crianças. Né? Para mim, pô, é sensacional fazer esse tipo de trabalho. E o que eu costumo dizer é o seguinte: o maquinista, para quem não sabe, né, para quem não conhece, o maquinista, ele é o condutor de locomotiva de trem, né? Então ele é um condutor de um meio de transporte. Então ele não pode ficar parado, né? Então o maquinista não pode ficar parado. Nós teremos muito várias ações, se Deus quiser, ações sociais aí, se Deus quiser. Entendeu? O irmão aqui daqui da minha cidade aqui tá perguntando qual é o seu nome, Dácio. Tá O meu perguntando nome? aqui, ó. Dácio Ferreira Neto. Dácio Ferreira Neto. É isso aí, irmão Zequinha. Irmão Zequinha, o nome desse se chama Dácio, escutou aí, né? E até brincou aqui, ó. Aí até brincou aqui, ó. Levaram do futebol, pelo amor de Deus. Olha a brincadeira. Olha a brincadeira aqui, ó. Levaram do futebol de Helvécia. Daqui. Nosso futebolzinho aqui, meu Deus. Se você sinta-se à vontade para falar mais alguma coisa, se você tiver mais alguma coisa para falar, Dácio. Não, só desculpa aí, né, que caiu aqui o celular aqui, só para enquadrar aqui legal eu e o Lucas aqui. E não, o que eu queria falar é isso mesmo, né? Com relação às ações do mascote, né, que nós já realizamos várias ações, né? Vamos realizar mais ainda, né? Se Deus quiser. Realizamos essa ação agora conjunto com alguns parceiros, né, de Páscoa, juntamente com os empregados da Vale de Vitória, né? De Tubarão, que também é da essência da Desportiva, né? Que é da Vale. E queria dizer para a torcida da Desportiva, né, que por mais que a situação esteja ruim, né, não vamos desistir, porque eu acho que para a Desportiva nada é fácil. Né? Sempre foi difícil, Verdade. né, e acho que agora não vai ser diferente, né? Sempre difícil. Para a gente nunca vi, muito mais difícil, né? Então nós vamos reagir, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Meu primo aí, jogador aí do Shalom aí, do Espírito Santo também, né? Estará disputando a Série B do Capixabão. Ele tá perguntando, tá pedindo aí para explicar para quem está chegando quem é Dácio? Quem é o senhor Dácio? Ah, bom, eu já contei, mas vou contar de novo, né? Eu sou um torcedor da Desportiva desde 6 meses de idade, né? Que meu pai é baiano, então não sei se Dácio é nome baiano, né? Deve ser, né? Porque é o nome do meu avô, né? E aí eu sou torcedor da Desportiva, né? Desde quando eu nasci. Antes mesmo que eu tinha essa idade aqui desse menino aqui, eu já era Desportiva, né? E hoje eu sou um torcedor colaborador, né? Costumo dizer que eu sou o idealizador e o responsável pelo mascote oficial da Desportiva, né, que é o maquinista Grenar. Inclusive, quem puder nos ajudar nas ações, né, se puder nos seguir nas redes sociais, no Instagram é @maquinista Grenar, no Facebook é o Maquinista Grenar, né, que assim, esse projeto que nós fazemos, né, é um projeto que eu acho que eu encontrei para ajudar o clube, né, ajudar o clube no geral, né, a trazer mais famílias e crianças para o estádio, né, e a realizar ações sociais.
e ao mesmo tempo, né, ajudando as crianças carentes que precisam, e ao mesmo tempo angariando novos torcedores para a Desportiva, né, com essas ações, e também ajudando e divulgando o Aeroesportivo e, consequentemente, o futebol capixaba, né, pelo estado e pelo Brasil, porque o Maquinista também já foi até em Porto Alegre, né, teve um encontro dos mascotes do Brasil todo, né, chamado Comabra, que é a Liga dos Mascotes do Brasil, inclusive, né, os mascotes de várias partes do Brasil foram nesse encontro, nós fundamos a liga lá, então nós fomos lá em Porto Alegre no jogo festivo do D'Alessandro contra os amigos do Guerreiro, né, e esse jogo foi no dia, acho que 19 de dezembro de 2020, desculpa, 19, né, lá em Porto Alegre, e esse jogo foi transmitido para Fox Sports para o Brasil todo, e nós passamos, a marca Desportiva foi mostrada para em torno de 35 milhões de telespectadores, né, que foi a audiência desse jogo na Fox Sports, entendeu? Então, a gente também tentando levar a marca da Desportiva para fora do estado, né, filho? Quer falar de alguma coisa? Quer? Vamos cantar parabéns? E é isso. Cadê o parabéns? Cadê o parabéns pro Lu? E é isso. Parabéns para o Lu. E é isso, gente. Por mais uma vez, Dácio, só tenho que agradecer a você. O que nós podemos estar fazendo, nós estaremos fazendo aqui para estar divulgando esse nome Desportiva, né? E eu quero te agradecer pela oportunidade de estar falando aqui com a gente, né? E muito obrigado mesmo. Parabéns aí pelas suas ações aí com o mascote da Desportiva. E creio eu ainda que a nossa Desportiva vai melhorar a partir da próxima rodada e vamos subir na tabela. E se arriscar, vamos ainda brigar pelo título do Capixabão ainda. Não, se Deus quiser, tá? Eu que agradeço aí a oportunidade, parabéns pelo projeto, tá? Eu acho muito legal quando tem um torcedor da Desportiva fora do estado, né? Que eu mesmo já encontrei com o torcedor em BH, que quando eu dei de viagem para outros estados, eu sempre levo a camisa Desportiva e ando, né, no meio da cidade, mas fatalmente eu sou reconhecido. Reconhecido não, né? O pessoal reconhece o time, né? Fala assim, olha, esse time, né, lá de Vitória, Desportiva, né? Porque Desportiva é o time, acho que com mais participações no cenário brasileiro, né? Então, fatalmente, ele é sempre lembrado, né? Por muitos torcedores fora do estado, né? E igual o seu exemplo aí, né? Que é um torcedor Desportivo que está na Bahia. É isso aí. Por mais uma vez, obrigado, Dácio. Que Deus abençoe a você, sua família, né? Todos aí. E se Deus quiser, estaremos de volta aí, né? Brigando aí, disputando campeonatos nacionais novamente. Estaremos aí retornando ao topo das glórias que nem a Desportiva sempre teve e foi. E porque é um time grande, né? Um time que tem história no cenário nacional e capixaba, né? E é isso. Muito obrigado, meu amigo. Que Deus te abençoe. Amém, cara. Obrigado, tá? Eu te agradeço. Queria deixar um recado para a torcida Desportiva e falar que nós vamos melhorar, né? Se Deus quiser. Nós vamos avançar de fase, né? Ser campeão já não... que nós vamos avançar de fase, estar mais longe nesse campeonato, e isso nós vamos. Pode ter certeza. E iremos mais longe nesse campeonato. Obrigado e boa tarde a todos, tá? Obrigado, cara. Que Deus abençoe. Tamo junto. Salve, salve.